Existem milhares de vídeos de exploração em locais abandonados espalhados pela internet. Na sua grande maioria, os exploradores apenas encontram locais vazios, silenciosos e degradados pelo abandono. Mas nem todos os vídeos são assim, pois existem gravações em que pessoas acabam se deparando com coisas perturbadoras e estranhas, podendo variar de situações envolvendo o sobrenatural, ameaças desconhecidas e até mesmo reais. E foi pensando nisso que hoje eu separei 5 vídeos que eu já trouxe aqui no perfil, começando do mais leve até o mais bizarro. Um vídeo bizarro e misterioso foi postado no YouTube com o título de Nunca Entre em uma Caverna. O vídeo postado há 7 anos atrás mostrou um homem que, junto ao seu cachorro, decide fazer uma exploração em uma caverna e acaba encontrando algo que o assusta, tendo em vista o título do vídeo. Help! Help! Come on! A caverna é extremamente silenciosa e a cada passo do homem o barulho ecoa pelo local. É um silêncio tão inquietante que se fosse eu no lugar desse cara, qualquer mínimo barulho ia sair correndo daí. Seguindo por um dos caminhos, ele acaba encontrando isso. Basicamente uma colônia de morcegos, algo que se espera encontrar em uma caverna. Por outro lado, ele com certeza não esperava encontrar o que veria logo à frente na medida que se aprofundava nessa caverna. O homem se desespera ao ver no fundo da caverna uma figura desconhecida, alta e com vestimentas pretas. Mas quem ou que diabo seria aquilo que possuía uma roupa preta longa? A figura acaba me lembrando do próprio ceifador, ou a morte. Porém não dá para saber exatamente o que seria aquilo, e o responsável pela gravação também não deu mais nenhuma informação adicional. Se você estiver explorando um local abandonado e sentir que a temperatura do local ficou muito fria do nada, é melhor sair urgentemente desse lugar. Foi isso que aconteceu com Christopher durante uma das suas explorações, e após ele sentir essa mudança de temperatura, coisas estranhas começaram a acontecer. Em um local abandonado descrito como Backrooms pelo próprio Chris, ele leva para ajudá-lo uma câmera infravermelho que vai possibilitar ele captar qualquer coisa esquisita que tenha nesse lugar. Nisso a exploração começa de fato. Após andar um pouco pelo local, ele chega nesse corredor e é aqui que o Chris sente uma mudança brusca de temperatura. It's noticeably colder here. What the hell? Damn right, it's kind of warm. Almost up to. As soon as you go in here, it's cold. It's like it's creepy as hell. Apesar dessa situação, o Chris não hesita em prosseguir. Na medida que ele avança o corredor, ele encontra alguns ossos de animais, o que torna esse lugar ainda mais esquisito. Tempo depois ele volta para aquela mesma sala onde a câmera infravermelho está e começa a ouvir alguns barulhos. Logo em seguida, isso acontece. Podemos ver uma fumaça branca e esquisita que parece tocar nele. Porém, o momento mais bizarro é quando ele entra nessa sala da esquerda. Antes dele entrar, havia algo naquela sala, e é a partir daqui que de repente o Chris começa a passar muito mal, ao ponto de vomitar inúmeras vezes. Nem mesmo ele sabe dizer o que causou esse mal-estar repentino, e a partir daí ele explora mais um pouco e finalmente decide ir embora. Esse cara decidiu explorar uma escola abandonada que ele tinha ouvido boatos de que era assombrada. E na medida que ele foi avançando no local, ouviu alguns barulhos e teve a sensação de que estava sendo seguido. A verdade é que parece existir algo bem obscuro relacionado ao local. E iremos descobrir agora. Ao entrar, percebe-se um típico local abandonado, com paredes pichadas, marcas de destruição e um completo vazio. Lá fora, vemos que o cair da noite se aproxima. Ao descer as escadas, no céu há uma folha de algo que não sabemos do que se trata. Porém, no próximo, ele decide dar uma atenção, e se trata de um cartaz de uma pessoa desaparecida. Mais à frente, mais uma folha encontrada, e nela um desenho que parece retratar algumas crianças que se escondem em cima de árvores de alguma criatura. Isso me fez lembrar de um detalhe mostrado por ele na entrada da escola, um moletom perdido logo embaixo de uma árvore. Um pouco mais à frente, ele encontra outro desenho, ainda mais sinistro e misterioso. Uma figura ao centro, sendo cultuado por algumas pessoas ao seu redor. Seria aquilo uma figura divina, uma entidade ou qualquer ser poderoso? Até então, isso era um grande mistério.
E é a partir daqui que algumas coisas esquisitas passam a acontecer, como barulhos de fundo. Ao perceber que possivelmente não estava sozinho, Mike tenta se esconder e ao se esgueirar pela parede, isso acontece. Com sorte, Mike conseguiu escapar do local com vida. Eu não consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido com ele se tivesse passado mais alguns minutos nesse local. Seria aquela figura a mesma que vimos no desenho e talvez a mesma que estava fazendo as crianças se esconderem. Bom, eu gostaria de ouvir a teoria de vocês. O que era para ser uma tranquila exploração em família, rapidamente se tornou uma experiência perturbadora no momento em que eles encontram diversos sapatos infantis. E um pouco mais à frente eles encontram algo ainda pior. Mas antes, contextualizando, em 5 de maio de 2019, o seguinte vídeo, que hoje não está mais público, foi postado no canal Connor Kelly, em que ele explora uma mina abandonada, localizada em Nevada, Estados Unidos. O Connor e sua família tinham ouvido falar sobre a mina e ficaram curiosos para explorá-la. Eles entram calados, sem fazerem muito barulho, pois temem que as ondas sonoras possam derrubar pedras soltas. Porém, tudo mudaria no momento em que Connor percebe que logo à frente, algo está refletindo, então se aproxima para checar o que diabos é aquilo. O que estava refletindo era um sapato em meio a uma pilha com diversos outros. E não bastando a bizarrice de ter diversos sapatos infantis empilhados, no meio deles também haviam ossos, nos fazendo questionar o que aconteceu aqui. Antes de adentrar ainda mais no local, eles suspeitam que isso tenha sido obra de algum animal selvagem e seguem cuidadosamente. Felizmente não encontram nenhum predador, mas em compensação encontram mais ossos, como uma espinha inteira logo à esquerda. É bem provável que seja de algum animal pela estrutura. E a família de Connor também comenta que esses ossos são grandes demais para ser de algum humano, o que de certa forma tranquiliza mais. Ainda assim eles ficaram bastante assustados e vazaram o mais rápido possível desse local, sem nenhuma explicação. Mas tudo isso foi o bastante para que várias pessoas teorizassem nos comentários sobre o que viram, de que esse lugar fosse um local de descarte de um serial killer, o que explicaria os diversos sapatos e ossos das suas vítimas. Porém não havia nada de concreto e nem mesmo nenhuma notícia sobre. Mas ei, o que vocês acham que seria isso? O youtuber aparentemente acabou encontrando um cadáver durante uma das suas explorações. Antes, contextualizando, a gravação feita pelo Chris, do canal Ubexview, focado em explorar locais praticamente abandonados, teria sido realizado na cidade de East Cleveland, em Ohio, com locais totalmente degradados, dominados por altas taxas de criminalidade, drogas e vários outros crimes. É quase um cenário pós-apocalíptico, totalmente abandonado pelo governo. Justamente por esse motivo, esse território acabou também se tornando um depósito de corpos. Por ter diversas casas abandonadas, como é explicado pelo Chris nesse vídeo. Nessa gravação feita em 2021, o Chris acaba entrando em uma dessas casas abandonadas desse território, e mal sabia ele o que encontraria, mesmo não percebendo na hora, a um determinado momento em que ele encontra uma espécie de galpão, e ao passar a câmera rapidamente próximo às ripas de madeira, o público acabou notando algo bem bizarro nas brechas. Um vislumbre do que parecia ser claramente um corpo já sem vida, com uma pele pálida e provavelmente já no processo de decomposição. Também é notável que esse galpão onde o corpo estaria possui um cadeado, e o pior é que ele parece ser bastante novo, podendo indicar que isso teria acontecido recentemente. Um pouco mais à frente, isso aqui também é visto. Uma mancha escura e úmida, justamente onde o corpo estaria, indicando que ali seriam os líquidos liberados pelo corpo no processo de Alguns meses depois, o Chris decidiu retornar até o local, após ter ciência de que havia descoberto algo sinistro sem querer. Porém, dessa vez, não havia mais nada dentro do galpão. Sem contar que o cadeado havia sido trocado, o que faz o Chris se perguntar se o seu vídeo teria chegado até o responsável pelo que havia acontecido.